gente, sejam bem-vindos ao Pode Papo da Rafa. E hoje aqui ao meu lado está a Isabel. Hoje o bate-papo tá diferente, de uma forma diferente. Hoje a Isabel veio contar um testemunho. Eu sempre falo que aqui o Pode Papo é um propósito, né? Deus sempre tem algo extraordinário na nossa vida, na nossa trajetória, então devemos falar, não é isso? Isso. Então hoje a Isabel vai contar o testemunho dela. E ouçam com atenção. E é isso, eu já até preparei um lencinho, porque eu sei que eu vou chorar. Seja bem-vinda, Isabel. Muito obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui hoje. E é um momento que eu sei que ia acontecer, porque Deus falou que esse momento ia chegar, que eu ia poder dar o testemunho para que o máximo de pessoas ouvissem. Então, muito obrigada por essa oportunidade, por ser esse canal de bênção, para que eu estivesse Obrigada. aqui hoje. Obrigada eu. Privilégio. Então, Isabel, me conta um pouquinho do seu testemunho, da sua trajetória. Bom, eu vivo aqui em Portugal há 9 anos, né? Quase 10. E por um bom tempo eu trabalhei no setor privado, me ocupando muito, trabalhando muito, até que chegou um tempo de 7 anos desse trabalho, Uhum. eu senti Deus falando comigo que era o tempo para uma nova experiência. E como o desejo do meu coração era empreender, eu sabia que Deus já estava abrindo as portas para que isso acontecesse. Sim. Só que eu não sabia que seria diferente do que a minha mente podia imaginar. O que eu esperava é que, assim que eu me desligasse do meu trabalho, eu já ia com a minha reserva, com a minha energia, com a ousadia, com a coragem, já partir para o empreendimento. Mas, no entanto, algo que foi um divisor de águas na minha vida veio a acontecer. Meu É, Deus. eu saí do meu trabalho em maio, e logo a seguir vieram as férias das crianças a partir de julho, e eu Uhum. estava aguardando as férias dos meus filhos, que eu tenho Sim. três filhos, um de 8 anos e as minhas gêmeas de Que 3. lindas. E eu estava aguardando que terminasse as férias para dar esse ponto de partida. Ok. Mas eu comecei a sentir um cansaço, de repente, eu até cheguei a pensar que era porque as férias são longas, né, das crianças aqui em Aham, Portugal. Eu sim. falei assim: "Ai, gente, não, as férias já começaram tem pouco tempo, já estou me sentindo tão cansada". Mas eu falei assim: "Ah, tá tudo bem". Até que teve um dia que eu senti um cansaço tão grande que eu não conseguia nem varrer a minha casa. E as crianças nas férias, a casa se Sim. manter limpa não é Uhum. fácil. E principalmente com o cansaço que eu estava, eu comecei a sentir aquele incômodo, sabe? Eu falei: Uhum. "Gente, a minha casa não pode ficar assim tão desorganizada". Porque uma coisa que aconteceu há alguns anos atrás na minha vida também, é que Deus tinha me liberado uma palavra que eu tinha que pôr a minha casa em ordem. Meu Eu Deus. tinha que pôr a minha casa em ordem. E engraçado que eu sempre falava assim: "Olha, pôr a minha casa em ordem". Quando Deus falou isso na Bíblia, foi para um homem que ia morrer. Mas eu acredito que é porque Deus agrada da ordem. Então, a minha casa estava em ordem, não só fisicamente, como espiritualmente. Eu tinha aprendido a me colocar no meu lugar, a permitir que o meu esposo estivesse no lugar dele. E assim, estava tudo em Uhum, ordem, estava uhum. tudo bem. Sabe, eu vivi um tempo que é engraçado que muitas pessoas falavam para mim, falavam assim: Deus tem os seus preferidos". Porque a minha vida era muito feliz, eu tinha muitas realizações, sabe. Uau, eu tinha o meu filho, que eu tanto amo, e aí depois o meu sonho era ter uma menininha, E e aí veio do Deus me deu Lua. 2, então eu me sentia não preferida de Deus, mas eu me sentia muito amada por Deus. E isso é até importante, que as pessoas tenham essa percepção que Deus não tem pessoas preferidas. Mas quanto mais nós chegamos a Ele, nós somos abençoados. Mas isso não quer dizer que Que não vou coisas más passar, também né. não acontecem, né? Porque nós somos seres humanos e todos nós E estamos precisamos gerar sujeitos, né? testemunho, né. É. Então foi aí que eu, naquele cansaço, eu fiquei, gente, eu nunca senti um cansaço tão grande na minha vida. Até que teve um dia que eu comecei a varrer a cozinha, eu falei, e não consegui terminar, sentei. Eu falei, algo se passa comigo. E quando eu
foi numa sexta-feira, eu olhei, fui à casa de banho, e eu olhei no espelho, assim, o meu olhar, eu me vi tão abatida, e ainda por cima meu olhar amarelado. Eita. E aí eu entendi na hora, eu falei assim, algo muito sério passa comigo, e eu acredito que é o meu fígado, porque eu tenho algum conhecimento na área da Sim, saúde, e eu sim. já sabia que o fígado, um dos sintomas evidentes é o olhar amarelo. Uhum. E aí eu liguei para minha amiga, uma pessoa que é a minha irmã aqui em Portugal, que é a Uhum. Elisa Teodoro, e falei assim, amiga, eu preciso que você fique com meus filhos, porque eu vou para o hospital. Porque o meu esposo estava viajando e ele estava ainda na França, não Sim, tinha como. sim. Aham. E eu lembro que a minha irmã, justo esse dia, ela sempre estava perto de mim, só que ela estava em Aveiro, e eu aqui em Leiria, Uhum. ela falou assim, Bel, é que ela não sabia o que se passava comigo, nem eu, ela ainda falou assim, Uhum. Bel, vai numa clínica que você é atendida mais rápido, porque o hospital às vezes demora muito. Eu falei assim, Uhum. irmã, meu caso não é para ir não é para ir numa clínica, porque eles vão me enviar para um hospital. Eu preciso ir para o hospital fazer exames, que é algo bem sério passa comigo. Uhum. E aí eu arrumei meus filhos, dei o café da manhã e levei eles. Não foi fácil, porque eu sabia que algo muito sério ia acontecer ali. E uma coisa é a gente deixar os filhos na escola, ir para o trabalho, ir para casa, ir para o shopping. Outra coisa é você deixar os seus filhos sabendo que algo muito sério se passa com você, inclusive que corre risco de não voltar a vê-los. E eu sabia ali que era alguma coisa muito séria. Sério. Então, eu deixei eles com a minha amiga e fui para o hospital. Demorou muito o atendimento, mas quando eu fui atendida, eles ficaram horrorizados com os exames. Tinha ali tantos problemas. Meu fígado estava todo inflamado. E eles não conseguiam perceber o tanto que estava inflamado, que eles achavam que estava o pâncreas, baço, tudo tomado. E eles não sabiam o que, que era. Eles só falaram assim: você vai ficar internada. Mas eu já sabia. Uhum. Eu já sabia. Por quê? É, isso foi numa sexta-feira. Na quinta-feira anterior, eu preguei, eu tive a oportunidade de dar uma palavra na minha igreja, Semi Aleiria, e Deus me deu direção para falar sobre as experiências com Deus. Que Deus, em alguns momentos, ele dá experiências coletivas para as Sim, pessoas, sim. mas em certos momentos também ele convida alguém para uma experiência em particular. Uhum. O Espírito Santo me deu ali a visão clara e eu disse: alguém aqui Deus vai chamar para uma experiência particular, mas não tenha medo. Foi naquela passagem de Pedro, que ele estava com os outros discípulos e o mar estava muito agitado e eles tiveram muito medo, né? Uhum. E aí eles viram Jesus e eles achavam que era um fantasma, porque eles Sim. estavam apavorados mas aí eles tiveram uma experiência coletiva, mas depois Deus chamou a Pedro para que ele tivesse aquela experiência. Inclusive Pedro, ele teve medo, né? Ele quase submergiu, mas depois ele começou a andar sobre as águas. E ali ele, depois que Pedro teve a experiência, a tempestade cessou. Cessou. Então, quando eu fui ali para o internamento do hospital, eu sabia que era algo muito agitado, mas eu sabia que depois daquilo tudo, Deus ia fazer o mar cessar, Deus ia trazer a bonança de novo. Então, o meu coração, ele pôde, naquele momento, experimentar a verdadeira confiança em Deus e dependência dele. Porque é muito fácil a gente confiar em Deus quando a gente tem o controle de tudo, né? Quando, tudo vai bem, quando a gente tem até frases que muitas pessoas repetem porque elas são meio que chamadas que já foram decoradas. Tipo, Deus é fiel, eu amo a Deus, Deus em primeiro lugar. Mas quando a gente vive uma experiência no sofrimento, de uma adversidade, performance não se sustenta. Palavras não
não preenchem o que é revelado, na verdade, na diversidade, é o nosso coração. Então, eu fui ali para o hospital e quando eles começaram a fazer exames, davam medicamentos e eles não sabiam qual que era a minha doença. Eles sabiam só que o meu fígado estava morrendo. E eles não sabiam, e eu fui e falei, Deus, se eles não sabem, o que vai acontecer? Porque eles não me davam as medicações para uma doença específica, porque eles não sabiam o que eram. Uhum. E foi aí que eu fui, e é importante ressaltar que, como líder de mulheres na CM Leiria, eu tinha preparado um congresso chamado Metamorfose, que era... Como? Ela Foi, foi. o Congresso Metamorfose foi uma coisa muito preparada por Deus. E era uma coisa, assim, as mulheres elas estavam muito em comunhão, muito unidas, sabe, para realizar aquilo. Só que um mês antes, assim, eu gosto de ser uma pessoa organizada, porque Deus já me ensinou a ser uma Ser pessoa mais organizada. organizada. Então, um mês antes, eu reuni as pessoas, as minhas auxiliares, as pessoas que me ajudavam na liderança, e deleguei todas as funções a elas. Engraçado que quando eu delegava, quando eu falava, eu percebia que eu não tinha uma participação ali, sabe? A não ser obrigada. Uhum. Eu consegui que todas... Só que o meu objetivo como líder, eu penso muito assim, liderar não é você simplesmente dar sua cara lá, porque não é sobre tipo, o meu nome que tem que aparecer. Eu só queria que a ordem aparecesse, porque Deus, ele é ordem, né? Você vê que é o pecado que trouxe o caos, o pecado que trouxe a desordem. Que Deus, quando no Éden fez tudo, Deus fez tudo em ordem, tudo no seu devido lugar. Então, ali, as pessoas que estavam comigo, muito cheia de coragem, muito cheia de força, e aí foi chegando a data e eu internada. E a gente sabe que a metamorfose é uma experiência de casulo, né? Sim, Da borboleta, da tipo assim, borboleta. a lagarta no casulo. E todo mundo estava ali vivendo aquela experiência em coletivo. Então tem muito a ver com a passagem bíblica também que Deus me deu anteriormente. As mulheres e a igreja na CM Leiria estava vivendo uma experiência coletiva comparada à metamorfose. E Deus me chamou para a experiência no particular, que era viver a metamorfose lá dentro do hospital. Um verdadeiro casulo. Um verdadeiro casulo. E ali elas tinham esperança, elas oravam, uma chegou até a falar que queria que cancelasse, deu sugestão, vamos cancelar o congresso, porque a Bel, ela tem que estar aqui. E eu falava, gente, eu não tenho que estar aí, quem tem que estar aí é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus, que ele está controlando cada casulo. Se eu estiver aqui, meu coração está em paz, vocês não fiquem travadas, porque é Deus que é o dono da obra. E a metamorfose na igreja, no Congresso Florescer, aconteceu de uma forma muito bonita. Foi, assim, muito, muito transformadora mesmo, sabe? Deus deu clareza para muitas mulheres que estavam paralisadas nos seus processos, teve avanço, sabe? E enquanto isso, eu estava lá no meu casulo particular com Deus. E era realmente só eu e Deus, porque quando eu cheguei a um ponto que eles não conseguiam fazer nada em Leiria, uma médica passou por mim, olhou no Brasil chama prontuário, não lembro como chama aqui, e falou assim, olha, você não pode estar aqui, você precisa ir para um hospital especializado. E aí ela falou assim, ainda hoje você vai para o hospital de Coimbra. Ela preencheu todos os papéis, e quando eu cheguei lá na urgência do hospital, eles já fizeram logo uma biópsia, que eu não podia fazer biópsia no hospital de Leiria, porque a minha situação era muito grave, meu sangue não estava coagulando, então tinha o problema, a questão, a possibilidade de eu ter uma hemorragia. E aí o médico, quando viu aquilo, ele já preparou um leito para mim lá é como se fossem os cuidados intensivos no Brasil. Sim. Eu não fui nem para a enfermaria, não, eu já fui para um lugar, um setor mais, um cuidado mais próximo de enfermeiros. E ali eu
Então, assim, gente, como que em tão pouco tempo, de uma forma tão súbita, eu tô numa situação dessa? É. Quando eu olhava para minha circunstância, eu falava, gente, que coisa louca, o que que eu tô vivendo? Porque há pouco tempo antes eu estava com fotos lindas na praia, tipo, não tinha nada Sim, a ver, sim. sabe? É. Porque uma coisa é quando uma pessoa passa por um processo, assim, o meu foi uma forma muito Rápida. abrupta, é. É. Então, eu não deixei de confiar no Senhor, em nenhum momento, porque eu sabia que o Senhor estava me trazendo para aquela experiência particular, sabe? E aí, quando foi, o médico viu aquilo, ele ficava apavorado. Ele não dava um sorriso para mim, ficava muito sério. E eu comecei a reparar que eu comecei a ouvir menos, eu comecei a ver que ao meu redor tudo era como se eu tivesse naquele brinquedo, sabe, ali da Uhum. feira de maio, Sim, que sim. sacode tudo. E eu falava com o médico assim, doutor, por que tá tudo balançando? Ele, ô Isabel, não está tudo balançando. Ele ficava até bravo. Ele, Isabel, tá tudo parado. Ele, a cama, para de mexer na minha cama. E ele, não, eu não tô mexendo na sua cama. Isabel, olha aqui, toca. Ele falava, toca pra você ver. Aí eu falava, não, tá muito esquisito. E aí a minha voz foi sumindo, a minha audição foi sumindo. Em poucos dias eu entrei em coma. E aquele momento que eu entrei em coma, os médicos chamaram o meu marido, Josué, e eu tenho até que falar aqui o quanto que ele foi uma Forte. bênção na minha vida, porque mesmo que em primeiro momento ele estava longe, ele deixou tudo, inclusive o emprego. Falei, gente, depois que eu pensei, gente, esse homem ele foi muito corajoso, porque a gente ia viver do quê, né? Mas ele nem gostava que as outras pessoas fossem me visitar, porque eu tinha meia hora de visita e ele queria estar ali naquela meia hora para me dar a mão, mesmo que eu não visse ele, eu não sentisse ele. E ali, o médico não me deixou, eu não podia levantar para nada e assim, quando eles chamaram ele, meu marido, numa sala e falaram, olha, sua esposa ela tá morrendo, porque ela tá com uma hepatite autoimune e o fígado dela foi muito ferido, muito machucado. Ele está com pouca porcentagem de funcionamento. Então, o que nós vamos tentar é achar um fígado para que ela faça um transplante. Então, preciso que o senhor assine, isso enquanto eu estava em coma, porque ela não tem condição de responder por ela. Inclusive, Josué chegou a assinar esses papéis. Só que eu posso dizer também que eu sou a resposta de oração de uma multidão de pessoas. Porque como eu servia com amor e devoção, acaba que eu conseguia tocar pessoas. E na medida que eu tocava as pessoas, elas faziam aquela conexão comigo. Quando foi no meu momento de dor, aquelas pessoas elas não ficaram paradas. Porque eu não orei por mim. Porque no início, ainda no Hospital Santo André, eu falei, Deus, o que que eu devo fazer? Porque na Bíblia tem vários tipos de oração. Tem, como é que é o nome daquele que eu falei que orou para Deus me deu mais 15 anos? É Ezequias ou Ezequiel? É Ezequiel, tem hora que Ezequiel. eu confundo. Eu também É, confundo. na Bíblia tem vários exemplos de oração. Ezequiel orou para que ele não achava justo aquilo acontecer. É. Então, inclusive, Deus até ele acrescentou mais anos. Anos, é. É, outras situações, como aquele profeta, o profeta Eliseu, eu confundo os nomes, gente, se Eu é Elias ou também, Eliseu. eu também. Aquele profeta É, que viveu uma grande experiência com Deus, mas ele estava já cansado e ele queria morrer. Então, eu sim. falei, Deus, É. qual oração eu faço? Eu falei, qual oração eu faço? E o Senhor falou para mim, só agradeça. Meu Deus. Então, diante de toda aquela Gigante. diversidade, eu só podia agradecer. E eu falei, tá bem, Senhor, então eu vou só agradecer, eu não vou pedir pela minha vida. E foi muito difícil não pedir pela minha vida. Não porque eu seria a minha advogada, mas é porque a minha vida eu pensava assim, e meus filhos, e meu marido, e a minha casa, entende? E aí eu falei, Deus, então eu vou só agradecer. E naquele processo, eles, a igreja, a igreja orou,
não, como não só bastasse a igreja, cada membro da igreja falava com outras pessoas, do meu caso, e essas pessoas falavam com outras pessoas e formou uma corrente De linda de oração. oração, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente pensa assim, que a gente, na nossa incapacidade, Deus não vai fazer um movimento por nós. Mas se a gente tiver reserva no nosso servir a Deus, ele levanta um exército também para orar por nós, quando a gente não pode orar, sabe? Eu acredito muito no conjunto que Deus vê para ele mover o céu a nosso favor, sabe? E ali o médico olhava para mim, meu marido disse, eles iam lá, nada de mim, nada de mim. Eu já estava com sonda, com fralda, não comia, Nada. banho na cama, até que teve um dia que eu senti alguém passando um creme nas minhas pernas, que foi a minha sobrinha Gabriela. E aí eu vi que ela estava emocionada, ela começou a chorar e eu fui olhei para ela, o que que foi? Aí ela falou assim, você não estava aqui, você tava em coma. Desculpa, gente. Só desculpa, esqueci de pôr no Nada, silencioso. em paz. Eu falei assim, eu estava em coma, então eu não sabia. E aí minha cama foi cercada de pessoas. Aí os enfermeiros, os médicos, todos vieram, olha, ela acordou, ela acordou, ela acordou. Eles ficaram muito felizes. E, e ali eu vi que a oração me chamou de Levou de volta, volta. a oração das pessoas, sabe? Dos meus irmãos, das pessoas, é, enfim, né, que eu amo Sim, e que eu me senti muito que amada. Eu orou, sou muito grata à oração de cada um. Inclusive sim. você, né, que É, a sabe gente, que não me conhecia, mas também orou por mim. a gente da CME, a gente orou da CME de Pombal. Eu nem sabia, realmente. Foi. Pois é. Eu lembro mais ou menos, tipo, quando você ficou falando, né? Eu fiquei assim, Isso. nossa, eu já orei pela... Pois. Então, assim, só que assim, eu acordei, mas só que, assim, Deus tem várias formas de fazer um milagre. Sim. Eu já experienciei milagres imediatos de Deus, Uhum. mas tem cura que ela vem, tipo, por um processo, sabe? É. Eu entendo isso também. E no meu caso, Deus me despertou ali daquele coma que eu estava realmente indo embora, mas meu corpo ainda estava muito adoecido. Eu estava muito inchada, Uhum. eu não podia andar. Eu era proibida de sair da minha cama. E ali eu fui entendendo tudo que estava se passando, não pelos olhares das pessoas, porque as pessoas me olhavam, eu via que elas tinham pavor, medo, porque eles conheciam a Isabel anterior, né? Sim, E ali só que eu só olhava para a voz de Deus, só ouvia a voz de Deus. Eu falava assim, não, eu vou só agradecer, porque o Senhor ele tem o controle de tudo. sim. Antes dessa enfermidade chegar, é interessante que eu me imaginava morrer uma velhinha, sabe? É, é muito interessante o nosso olhar pela vida, né? Eu me imaginava um dia velhinha, não pensava em doença, não pensava em nada dessas coisas, mas eu tinha meio que o meu olhar era tipo de controle, tipo assim, não, meu, assim, eu não fumava, não tinha hábitos que não são saudáveis, tal, então uma vida, Aham, sabe, né, que, tipo aham, assim, meio previsível, né, vamos aham, dizer assim. sim. Só que aí eu vi que nós não temos esse controle, nós não temos Meu controle de Deus. nada sobre as nossas vidas, né? É, Então é por isso que Deus fala para a gente não preocupar com o que nós haveremos de comer e vestir. Não é. é só porque Ele vai prover, é porque às vezes a gente está com uma preocupação para além daquele tempo que a gente nem sabe se Deus vai permitir que a gente esteja vivo naquela altura, sabe? E uma coisa também que eu pude perceber é o seguinte: quando a gente está no nosso sofrimento, na adversidade, é uma oportunidade também para a gente pensar assim: no que o meu coração está agarrado? Igual, se meu coração ali ele tivesse preso no meu físico, que eu era toda magrinha, toda Uhum. saudável, ali o meu coração já ia ficar arrebentado.
Se eu ficasse pensando, ai, nossa, eu não merecia isso, eu não fiz por merecer isso, porque eu nunca nunca tomei uma bebida alcoólica. Então eu não merecia que o meu fígado tivesse assim. Eu não cometi nada de errado para que algo tão grave me sobreviesse. Igual eu cheguei a ser questionada, olha, você tem algum pecado que você precisa confessar? Que não sei e tal. Perguntou com muita educação, com muito jeitinho. Não julgo a pessoa que perguntou, mas eu fico pensando também quantas pessoas estão passando por uma grande adversidade e as pessoas com as suas leituras rasas, elas acham que a pessoa está só colhendo aquilo que ela semeou. Só que o propósito de Deus é muito maior. Muitas vezes a gente pode estar passando por uma coisa, mas é para que a glória de Deus seja manifesta. E não porque houve um pecado em si, sabe? Eu não teria problema, porque nós somos pecadores, eu não teria problema nenhum em confessar o meu pecado. Mas não era o caso. É porque Deus ele tinha um propósito maior naquela situação, sabe? Então, foi uma coisa assim, que eu fiquei com meu coração em paz, porque o meu coração, Deus foi falando ali comigo, olha, eu assim, eu não sou a Isabel de antes, o meu fígado, ele não é igual ao de antes, mas vale a pena passar uma experiência com Deus, mesmo que ela seja na dor. Aleluia. Sabe? Porque a minha mentalidade foi transformada. Deus fez ali perguntas para mim, minha filha, aonde está o seu coração? Deus. Aonde está o seu coração? Porque eu tinha uma casa confortável, eu tinha filhos lindos. Então, é muito fácil a gente falar que ama a Deus sobre todas as coisas. Mas estaria eu preparada para encontrar com meu Senhor? Estaria eu preparada para amar a Deus mais que meus filhos e querer ficar com eles mais um pouquinho? Vê-los crescer, ver isso, ver aquilo? Sim. E ali Deus falou para mim isso. Eu quero saber aonde está o seu coração. E a minha oração era só de gratidão. Eu falava, Senhor, eu sou apenas mordomo. Nada é meu. Meus filhos não são meus. A minha casa não é minha. Meu esposo, o Senhor fez com que ele fosse meu companheiro aqui, mas nada é meu. Tudo é seu. Eu sou apenas mordomo. E eu sei que eu sou um estrangeiro aqui nessa terra e que aqui é só uma passagem. Então, o meu coração, ele está no Senhor. Ele não está nos bens que eu tenho a posse de momento. Eu sou apenas mordomo. E enquanto todo mundo ficava aflito, desesperado, as minhas irmãs, meu irmão no Brasil, eu sempre fui muito cercada de mulheres, sabe? Eu tenho 6 irmãs e um irmão só, que é muito especial também. Mas as minhas irmãs aflitas, mas Deus falou com elas lá que aquela enfermidade não era para a morte, que era para que a glória de Deus se manifestasse. Deus. E aí, isso elas tiveram paz, porque elas sabiam que algo grave passava comigo, mas nós aprendemos na nossa caminhada cristã, nós aprendemos a confiar em Deus acima de qualquer diagnóstico, sabe? Em cima de qualquer fala médica. E o médico teve um dia que ele foi até o meu leito e falou assim: Isabel, eu não sei o que eu faço contigo. O seu fígado, ele está semelhante a uma floresta incendiada. E são tantos focos de incêndio que eu não sei por onde começar a tentar apagá-los. E não sei se ironicamente estava no tempo de incêndios aqui em Portugal, sabe? E justamente nesse dia a televisão estava ligada, que foi até bom para eu distrair um pouco. E aí eu vi ali que tava lá, que aqui em Portugal assim, quando tem uma notícia eles falam aquilo o dia inteiro, né? E eles falavam da aflição dos bombeiros, de tentar conter os focos de incêndio, de como estava difícil, porque tinha lugar que era difícil o acesso, as pessoas tinham que deixar suas casas. E quando o médico falou aquilo, eu consegui associar muito a situação física ali de Portugal. Mas é aquilo, né? Eu tinha uma palavra. Sobre toda a circunstância, eu tinha uma palavra. Então, assim, ele falava,
tinha hora que ele falava, Isabel, você tá ouvindo o que eu estou a dizer? Porque ele me achava indiferente, mas não era indiferença, era a minha confiança no Senhor. É isso. Sabe? E aí, ele falou assim, Isabel, eu não sei o que eu faço contigo nesse dia. E aí, quando eu fui dormir de madrugada eu ouvi o Senhor me chamando. E aí, eu tava num sono até bom, sabe? Mas o Senhor me despertou. E ele mandou que eu olhasse para a janela. Tava uma chuva. Uma chuva. Chovia muito, muito, muito. E Deus falou assim, eu faço cessar os focos quando eu quero. Aleluia. E quando foi no dia seguinte, eles tiveram que armar outras notícias em Portugal, porque não havia mais focos de incêndio para os bombeiros apagarem, sabe? E ali eu vi Deus falando para mim, não importa, assim como os bombeiros não conseguiam conter totalmente o fogo, eu mandei lá a chuva e apagou aquela chuva. Meu Deus. Assim também o seu médico que não sabe o que fazer, eu sei o que fazer quando eu quiser. E ali eu continuei só crendo, porque os meus focos internos aqui continuavam bem acesos, Sim. sabe? E eu continuei confiando. E aí os dias foram passando, um dia, 2, até que quando chegou no 25º dia de internamento já, todo mundo ia embora, menos eu. Tinha ali vários velhinhos. Gente, eu era internada no meio só de pessoas idosas. Eu achava tão assim, como assim, gente? Uhum. Com todo respeito, né, os idosos, mas a gente sabe que as enfermidades elas vêm mais para os idosos, né? E ali eu fiquei ali, falei, Deus, tá aqui, ó, os velhinhos vêm, vão, e eu continuo aqui, né? Meu Deus. E aí, quando foi no 25º dia, às 5 da manhã, eu acordei e Deus me deu uma visão. Eu vi o meu médico, assim, no meu quarto, só que ele não olhava para mim, ele olhava para o alto. Foi muito rápido. Ele olhou para o alto e ele só falou assim, ok, eu vou alterar tudo. Era como se ele tivesse recebido um comando e ele só estava respondendo. Nossa, tô toda arrepiada. Ele só respondeu, ok, eu vou alterar tudo. Aleluia, glória a Deus. E aí, quando foi esse momento, eu mandei uma mensagem para minha amiga, Gabriela Vasconcelos. Falei, amiga, eu não tô doida. Eu vi, Deus me deu uma visão, eu vi o médico falar, ok, vou alterar tudo. Então, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Ai. E quando foi às 7h30, 8 horas da manhã, quando os enfermeiros passam lá naquela unidade e dão as medicações, ela chegou com várias medicações totalmente diferentes. Totalmente diferentes das que eu estava habituada a tomar. Só que eu fiquei em silêncio. Aí ela foi e falou assim, aí a enfermeira disse assim, olha, Isabel, o médico fez o médico alterou tudo. O médico alterou tudo. E a partir dali, eu entendi mais uma vez que Deus tinha o controle. Até o médico tinha que ouvir a Deus. Porque ele não olhava para mim, ele olhava para o alto quando ele recebeu o comando. Eu vi que era Deus do trono dando ele uma ordem para que ele fosse obediente e fizesse aquilo que Deus queria que ele fizesse, sabe? E a partir dali, eu comecei a desinchar toda. Eu comecei a desinchar toda e o meu corpo começou a desinchar e ele levou uma maquininha para eu começar a fazer um exercício assim, só com os pés. E não demorou mais 5 dias, eu tive a alta. Meu Deus. Eu tive a alta e para uma situação que eu entrei totalmente desenganada, né, pelos médicos, devido à gravidade, eu pude sair ali do hospital andando para honra e glória, né, do nome do Senhor. Então, assim, de tudo que eu posso dizer é que, assim, eu vivi um deserto, né, mas eu sentia Deus tão presente que eu vi flores no caminho, sabe? Eu não via só a sequidão, eu via Deus, eu via a presença de Deus o tempo todo comigo, sabe? E eu tenho certeza que o que Deus fez ali para mim foi o seguinte, minha filha, você pode empreender, você pode fazer tudo,
mas lembra que eu sou em primeiro lugar. A experiência que você tem que ter comigo é em primeiro lugar. Porque as coisas não são só para a gente acumular riqueza, sabe? Até as bênçãos, eu acredito que as nossas conquistas financeiras, elas têm que ser proporcionais ao propósito de Deus na nossa vida. É. Se Deus quer que eu alcance multidões, Ele sabe que o meu recurso precisa ser maior, né? Então, assim, porque eu já tenho pão de cada dia, eu não preciso de mais. Mas eu vejo que, assim, até agora a minha ideia de empreender agora, que Deus permitiu que volte né, à tona, não é para eu colocar o meu coração ali também. É para o meu coração continuar no Senhor, sabe? Porque eu sou só mordomo. De tudo que Ele me deu até hoje, de tudo que Ele vai me dar, eu sou apenas mordomo. Meu Deus. E é isso. Que história. É. Que experiência, que propósito. Olha, e mais uma coisa. Quando eu fui o dia que eu tive alta, eu vi que antes de eu ter alta, eu vi que estava um movimento muito bagunça, muito alvoroço. E até que uma enfermeira virou para mim e falou assim: olha, vê se pode. Só vai ficar um doente aqui internado. O resto todos vão ter alta. Todos vão ter alta. Meu Deus. E aí o Espírito Santo falou comigo: a unção da cura a unção da cura que está sobre você foi derramada. Ela vai alcançar as pessoas que estão ao seu redor. E ali só ficou um doente que estava grave, o resto. Eu lembro que tinha uma senhora, ela aprendeu meu nome, eu não quero estar aqui. Eu falei, senhora, mas a senhora chegou há 2 dias, tenha paciência, eu tô aqui há 30. Ela, mas eu não quero sair, eu tô aqui. Eu falei, senhora, mas aqui não se interna pessoas com problemas simples, são com problemas sérios, tenha calma. A senhora vai ficar aqui um tempinho. Eu achando, né, que ela ia ficar. A mulher teve alta junto comigo. A senhora teve alta no mesmo dia. Então, assim, eu vejo Deus, sabe? E assim, quando Deus quer nos dar algo, não é só para nós, sabe? Nós temos que ser como uma árvore frutífera, e a árvore, ela não alimenta dos seus próprios frutos, né? Os frutos são para as pessoas ao redor, sabe? Então eu vejo assim, que até o meu testemunho não é para que o meu nome seja conhecido, mas é para que o nome de Deus seja conhecido na minha história. Eu sou muito efêmera. Aleluia. Tipo, eu recebi um milagre da vida, Deus me fez renascer, mas eu continuo finita. Eu vou morrer. Eu vou continuar sendo uma pessoa mortal, mas Deus não, Deus é eterno. Então, assim, meus dias foram acrescentados. E eu sou muito grata a Deus por isso. Mas o nome de Deus que está acima de todo nome, e é a Ele que tem, é o nome dele que tem que ecoar em todo canto, sabe? Porque é Ele que faz. Eu, por exemplo, não posso ir agora resolver a adversidade de quem está assistindo, porque eu sou limitada, mas Deus, ele pode te alcançar. Deus, ele pode te alcançar e fazer com que você floresça no deserto também, independente das suas circunstâncias. Talvez você tenha semeado, mas a misericórdia de Deus, ela pode te alcançar. Mas se você não tiver semeado também, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o favor dele e o milagre dele, ele é para você também, que crê. E é isso. Amém. Olha, eu não tenho nem mais o que falar. Eu tô bem emocionada. Muito obrigada pelo testemunho, por ter falado um pouquinho, né, do seu testemunho. Saí daqui muito retificada, né? Que bom, graças a Deus. E que Deus venha te abençoar, transbordar a sua vida. Eu sei que através do seu testemunho, Deus vai estar curando outras vidas, né? Com certeza vai ter pessoas que falar, eu precisava ouvir isso, né? Então a gente gera para tá transbordando, né? A gente gera testemunho porque o Senhor nos bota no secreto para poder estar moldando, para poder estar fazendo a sua obra, para quando a gente sair do secreto, a gente começar a fazer o que Ele quer, né? Para tudo ter um propósito, né? E que o Senhor venha cuidar cada dia mais da sua vida. Amém. Que eu sei que você vai acontecer muitas coisas boas para esse ano. Deus tem grandes coisas na sua vida, grande obra na sua vida. Eu sei que nada é por acaso, tudo é permissão de Deus. E eu sei que Deus vai colocar pessoas, né, na sua trajetória, no seu processo, tudo com um propósito, né? Então, é isso.
Se você foi aí, tá chorando igual eu, Deus abençoe. Eu já não tenho mais o que falar, porque eu estou muito emocionada. E muito obrigada por ter partilhado um pouquinho do seu testemunho pra gente. E ela vai voltar na próxima, vai falar agora do próximo processo dela, que vai ser um projeto lindo que ela vai trabalhar aí, né? Olha, eu que agradeço, tá? Foi uma honra participar com vocês. Deus continue abençoando os seus projetos, bem, né, os seus planos, que eu tenho certeza que os planos que dão são bem-sucedidos é aqueles que primeiro nasceram no coração de Deus, né? E que quando a gente tem o objetivo não só de elevar o nosso nome, mas elevar o nome de Deus, as coisas além das circunstâncias, as coisas vão tomando forma, vão tomando. É igual, por exemplo, igual hoje eu tô aqui. Não foi uma coisa assim planejada, uma coisa que eu tive que correr muito atrás, porque as bênçãos de Deus é que enriquece, não acrescenta dores, né? As coisas de Deus, quando elas são para acontecer, elas fluem, né? E eu acho muito bonito isso, a gente entender que Deus ele tem o controle sobre todas as situações, tanto nos tempos bons quanto nos tempos difíceis. E Deus é bom em todo tempo, né? Seja na adversidade assim, e uma coisa que eu gostaria de deixar muito frisado é que o nosso coração, seja na escassez, seja na abundância, ele precisa estar no Senhor, porque como diz Jó, a gente veio nu, nós nu saímos, né, do ventre da nossa mãe, é nu que nós voltaremos para lá. Então não adianta a gente acumular coisas aqui, colocar o nosso coração nas coisas materiais aqui, sendo que um dia isso não vai ter valor nenhum. Então a gente tem que semear para a eternidade, sabe? Semear o amor, o nosso servir, fazer como para o Senhor, tudo que a gente for fazer. Que assim, até quando a gente passar, a gente vai deixar um legado para as pessoas, sabe? Para os nossos filhos. E aí o nome de Deus vai ser engrandecido para além da nossa existência. Quando a gente passar, igual, por exemplo, antes da doença, eu achava que eu ia morrer velhinha. Agora, igual, por exemplo, na minha última consulta, em dezembro, o médico disse que o meu fígado está muito bem, mas eu tenho uma marca. E eu sou muito grata pela marca. Porque o médico falou, seu fígado nunca mais vai ser igual, o seu fígado é todo marcado. Eu falei assim, não tem problema, eu sou soldado tem que ter marca mesmo. Não quero ser soldado de performance que não luta. Eu sou soldado, então eu sou grata porque eu tenho uma marca que carrega uma experiência com Deus, sabe? E isso é o mais importante. Que quando a gente passar o nome do Senhor, ele vai continuar sendo levado através do nosso testemunho, sabe? Amém. E é isso. Amém. Obrigada, Isabel. Nada. Eu Deus que agradeço. abençoe você. Amém. Deus Muito abençoe. obrigada pelas palavras. Foi muito bom. É isso, gente. E até a próxima.